Olá, meus alunos, como vocês estão? Tudo bom? Vamos fazer aqui uma videoaula para a gente retomar nossos conteúdos, né, de história antiga. E hoje a gente vai introduzir os nossos temas, né, das nossas próximas aulas. Vamos falar um pouco do povo hebreu, dos hebreus, dos fenícios e também dos persas. E aí eu vou começar com um material de slides, com algumas imagens. Vamos fazer aqui um rápido quiz, para a gente poder introduzir e entrando no ritmo desses novos conteúdos, a gente vai trabalhar nesse início, né, de semestre. Bom, coloquei ali para vocês 3 imagens, cada uma fazendo alusão a um desses povos que nós vamos trabalhar, tá bom? Para a gente falar aqui dos hebreus, eu coloquei nada menos, né, ninguém menos do que Moisés, tá legal? Que vai aparecer no livro da Bíblia, né? Sobretudo no livro no Êxodo, a aparição de Moisés, o seu protagonismo é muito forte, né? E eu coloquei aquele momento em que ele vai na Península do Sinai, quando ele vai receber os 10 mandamentos, né? Está no livro do Êxodo, no capítulo 20, o versículo de 1 a 20. Não é necessário decorar capítulo e versículo, tá? Porque o conhecimento vai além do que uma simples decoreba, mas a gente está citando só para que vocês possam se localizar, desde que haja uma curiosidade de vocês, podem lá conferir os 10 mandamentos ali representados, né? Há um filme bem interessante, né? Os 10 mandamentos, The Ten Commandments, né? Com o Charlton Heston, filme dos anos 50, mas é um clássico do cinema, que aparece lá o Charlton Heston recebendo, né, no Sinai os 10 mandamentos. Daí eu coloquei para a gente poder aqui ter essa referência. Para quem não sabe, acredito que vocês saibam, né? Mas os 3 primeiros mandamentos são direcionados a Deus e os outros 7 é na relação dos homens para com os outros homens. Bom, também colocamos aqui para a gente fazer alusão aos fenícios, que era um povo guerreiro, que era um povo muito bom comerciante, se envolvia muito em atividades comerciais, eram muito perspicazes nisso aí. Coloquei aqui uma embarcação dos fenícios. Não sei se vocês também sabem disso, mas os fenícios, eles navegavam por boa parte do Mar Mediterrâneo e chegaram a disputar o Mar Mediterrâneo com os antigos romanos, que nós também estudaremos aqui em outras aulas mais posteriores. E, por fim, eu coloquei uma representação mostrando os arqueiros, né, persas. Né? Quem não lembra daquela famosa história dos 300 de Esparta, né, em que os persas, né, sob seus comandantes, vão dizer aos gregos que teriam flechas para cobrir a luz do sol. E aí o rei de Esparta, Leônidas, vai dizer o seguinte: pois tá bem, se vocês vão cobrir a luz do sol, então lutaremos no escuro. Os persas eram famosos também, assim como também foram os assírios, como um povo muito guerreiro, muito qualificado nessa arte. Mas, obviamente, que todo povo produz cultura, e os persas não estão fora disso. Era um povo muito perspicaz, muito inteligente. A gente vai ver aqui boa parte da produção cultural dos antigos persas, a sua forma de administração, o seu respeito, né, de certo modo, para com os povos conquistados, a maneira de tratar com outros povos. Você também vai ver isso aqui estudando os nossos amigos persas. Então, nesse primeiro slide a gente vê os hebreus, os fenícios e os persas, que são os povos aos quais nós dedicaremos os nossos estudos nas próximas semanas. Muito bom. Aí, só para a gente poder... Peguei um material que ele fala de relembrando, está ali a fonte, que quiser conferir, mas é para a gente introduzir o tema, nosso tema. Então, originalmente, né, assim viveriam esses povos. Né? O povo hebreu, aqui na região da Palestina, que até hoje é uma região de litígio entre os judeus e palestinos. Só fazer aqui um pequeno senão, tá? A gente fala sempre aqui de hebreus. Só que o povo hebreu, ele vai viver 2 exílios, tá? E no segundo exílio, na volta do segundo exílio, que a gente já viu aqui, que vai ser na região da Babilônia, quando eles voltam no segundo exílio, eles passam a ser chamados de povo judeu. Então, por enquanto, a gente vai tratar esse povo como povo hebreu, tá? Para a gente não trocar aqui
e fazer confusão com os nomes. Os nomes são muito importantes. Então, a princípio, vamos falar aqui do povo hebreu. Acima, né, onde nessa região aqui de Beirute, né, a gente vai ter o povo fenício, tá? E o povo fenício, isso originalmente eles se estabeleciam aqui. Só que depois eles vão sair dessa região que faz parte do Líbano hoje, né, do Líbano, e vão ocupar grande parte do Mar Mediterrâneo, sobretudo a região do norte da África. Vai ficar sob domínio dos fenícios, esse povo tão excelente no que diz respeito às práticas, né, econômicas. E um pouco mais para o Oriente, a gente vai ter aqui a civilização persa, tá bom? Quem nunca ouviu falar da guerra do Irã contra o Iraque. Então, eles vão se situar nessa região que a gente vai ver aqui, que já já a gente vai dar um nome, porque está no nosso quiz. Por enquanto, a gente vai segurar um pouco essa informação. Então, aqui a gente vê no mapa, é importante que nós saibamos nos localizar. Então, essa região aqui do Oriente, né? Um Oriente mais próximo e um Oriente um pouco mais distante, né? Nós chamamos aqui de Oriente Médio como um todo. A gente vai ver os fenícios, os hebreus e os persas. Muito bom, meus amados. Vamos empreender uma pequena brincadeira, um pequeno quiz para poder... Eu já mandei isso nos slides para vocês, só para a gente poder testar nossos conhecimentos. É muito importante que vocês, quando forem fazer a prova do Enem ou qualquer outro tipo de concurso, que vocês tenham uma cultura geral mais ou menos bem organizada. Então, a gente vai fazendo aqui essas brincadeiras, mas no fundo, nosso objetivo é que nós possamos desenvolver a nossa aprendizagem. Esse é o nosso objetivo maior, não tenho dúvida disso, né? Bom, então vamos lá. Os judeus acreditavam em vários deuses ou em um único Deus? A resposta é fácil, essa primeira é muito fácil, né? O povo judeu, que a gente vai falar aqui melhor, né? Hebreus, embora apresente como judeus, o povo hebreu, ele vai adorar um Deus só, tá bom? É o Deus de Abraão, né? É o Deus de Isaac, né? Então, Abraão, Isaac, Jacó. Então, eles vão adorar um único Deus, tá? É a primeira religião monoteísta, theos, Deus, que admira, que cultua, que adora um Deus só, tá bom? Esse mesmo Deus que a gente conhece, né, vai ser também o Deus do cristianismo e também será o Deus do islamismo. Tratamos aqui do mesmo Deus, tá bom? Que é o Deus do povo hebreu, do cristianismo, tá bom? No qual eu me incluo enquanto católico praticante e também é o Deus dos muçulmanos, tá? Bem, então é o povo de uma só, né, divindade, de uma só divindade. Claro que você vai ter depois, na Igreja Católica, os exemplos dos santos, que são bons exemplos de cristãos, mas o Deus é um só. Bom, que povo é considerado o inventor do alfabeto? A gente já viu aqui em outras aulas anteriores que a escrita é um desenvolvimento, é uma invenção, né, até onde nós sabemos, claro, dos sumérios, um dos povos que viviam na região da Mesopotâmia, tá? Aquela região entre o rio Tigre e o Eufrates, nós já vimos isso. Agora, o povo que vai organizar um alfabeto, aí isso a gente vai atribuir aos fenícios. Então, a gente pode pensar para poder organizar o nosso pensamento, tá bom? A escrita, atribuímos essa invenção aos sumérios. Agora, organizar um alfabeto, isso é um mérito, tá, que a gente vai ter que colocar na conta dos fenícios. Só um pequeno detalhe, depois eu ver com mais profundidade ao longo das nossas aulas. Os fenícios vão desenvolver um alfabeto que é não vocálico, não tem vogais, tá bom? É um alfabeto composto exclusivamente por consoantes, tá bom? Bem, aí, que país ocupa hoje a maior parte do território persa? Essa eu não quis colocar para vocês antes, tá bom? Para ficar para esse momento aqui, os persas. O mapa aqui, ele dá cola, né? Quem tem uma noção razoável de geografia vai ver aqui que é a região do Irã, tá? Então, os persas viviam numa região de planalto, sobretudo de planalto, no planalto do Irã. E aí seguimos. Qual é o nome da religião criada pelos antigos persas? Esses mesmos persas que viviam nessa região aqui
do Irã, essencialmente do Irã, eles também vão criar uma religião, que é o zoroastrismo. Quem cria essa religião é um profeta, a palavra profeta é aquele que profetiza, aquele que fala antes, né, da coisa acontecer. Ele se antecipa e fala antes. Tá? Existiam profetas entre o povo hebreu e também existiam profetas entre outros povos. Há diferenças claras, né, básicas, entre os profetas hebreus e os profetas dos outros povos, como, por exemplo, aqui dos persas. Mas o Zoroastro, ou o Zaratrusta, melhor, Zaratrusta, ele é um profeta persa. E ele vai criar, no século VII a.C., uma religião que nós vamos denominar como zoroastrismo, tá? O sistema de Zoroastro, zoroastrismo. É uma religião que tem um caráter também ético, ela tem aquela dicotomia muito clara entre o bem e o mal, o certo e o errado, e propõe um comportamento ético, que a gente vai ver aqui estudando os persas, como isso foi importante também para o comportamento dos persas. É importante que saibamos que também o zoroastrismo ele acabou, de certo modo, influenciando o cristianismo. Para que conheçamos bem o próprio cristianismo, é importante que conheçamos as religiões, de algum modo, dos povos que viviam nas regiões circunvizinhas. Como se chama a primeira parte, a primeira das 3 partes do cânon, né, do livro organizado, sagrado, dos antigos hebreus? Isso aí é mais fácil, né? É a Torá que corresponde aos livros do Pentateuco, da Bíblia católica e também depois da Bíblia protestante, tá bom? Então, nós sabemos que a organização de um cânon bíblico feito pelo cristianismo católico. E ele é baseado, né, no Pentateuco, Penta 5, um time que é 5 vezes campeão de um torneio qualquer, nós falamos que ele é pentacampeão. Penta porque 5. Então a gente pode pensar, né? Os livros do Pentateuco, que são o Gênesis, o Êxodo, que nós citamos aqui, quando Moisés vai receber os 10 mandamentos de Deus, o Levítico, os números, tá bom? E o Deuteronômio, tá? A outra ordem, a outra organização. O livro do Número fala muito também dos números das tribos, quantos eram, onde estavam, como estavam, tá? Gênesis, todos nós sabemos que é origem, e o Êxodo é aprendizagem no caminho. O povo vai aprendendo. Pois bem, na Torá, né, do povo hebreu, a Torá hebraica, tem os mesmos 5 livros do Pentateuco cristão católico. Tá? No caso dos protestantes, já que Martinho Lutero faz uma reforma protestante no início do século XVI, e aí ele separa, né, a igreja protestante, porque eles saíram protestando, né, contra a igreja católica, vão formar uma outra igreja, também cristã, mas, porém, protestante. Tá? Vai usar os mesmos livros da Bíblia católica, porém, com menos 7 livros, como veremos aqui, né, na última questão. Você sabe qual é o livro mais vendido do mundo? Resposta muito fácil. É claro que é a Bíblia, tá bom? A Bíblia, como nós sabemos, é formada por 73 livros. Tá? É um cânon organizado, com 73 livros. Não organizado todo de modo cronológico, tá? Ele foi pensado, trabalhado pelos padres da igreja e organizado em 73 livros. A Bíblia protestante só tem 66 livros, porque com a reforma protestante, Lutero e os seus pares tiraram da Bíblia católica 7 livros, que, no entendimento de Lutero e dos seus, não seriam livros inspirados por Deus. Né? É a visão do próprio Lutero. A Bíblia, então, é o livro mais vendido do mundo, tá? Composto por 46 livros no Antigo Testamento e mais 27 livros no Novo Testamento. Tá? Quando Lutero faz a sua reforma e ele tira da Bíblia, né, da Sagrada Escritura, 7 livros, ele tirou todos os livros do Antigo Testamento, nenhum do Novo Testamento. Bem, e aí eu coloquei aqui algumas imagens para a gente poder
só fazer as referências, tá bom? Aqui eu coloquei o papiro, não existia livro. Livro, como nós conhecemos hoje, é uma invenção do século XVI, tá bom? Quando a gente vai ter o Gutenberg fazendo a empresa com tipos móveis, aí os livros vão se difundir, né? Os livros vão ser agora produzidos, sim, em grande quantidade e por um preço mais barato. Aqui a gente tinha esse rolo de papiro, que nós já falamos antes em outras aulas do Antigo Egito. Tá? O papiro, que era uma planta que se produzia das margens, né, do vale do rio Nilo, com ela se produzia o papel. Esse papel era comercializado, inclusive pelos fenícios, como nós falamos aqui nessa aula de hoje. E então, daí você vai produzir os papiros, tá bom? E aí você vai ter um pergaminho feito com papel de papiro, que era lido, tá bom? Nas sinagogas dos hebreus. E depois nas igrejas cristãs, né, dos primeiros cristãos católicos que vai existir. Coloquei também para a gente poder compartilhar o caso aqui do alfabeto dos nossos irmãos, nossos amigos fenícios, tá bom? E aí eu coloquei aqui também os equivalentes. Reparem que não temos aqui, ó, as vogais, tá bom? Então, era um alfabeto consonantal. Agora, esse alfabeto, criado pelos fenícios, ele favorecia as atividades comerciais, tá? Porque aí facilita o comércio para um povo que está envolvido com o comércio. É importante se tem uma língua que faça com que as trocas comerciais sejam mais facilmente viabilizadas. E, por último, coloquei aqui 2 edições da Bíblia, tá bom? Que é a Bíblia de Jerusalém, para quem lê somente português, é a melhor tradução que nós temos, tá bom? A Bíblia católica, mas também foi feita com auxílio de alguns protestantes, né? Alguns pastores protestantes na confecção, organização desse nosso material, que é a Bíblia de Jerusalém. Tá? Eu ouvia das crianças há um tempo atrás que era a Bíblia difícil do Beto. Não é assim tão difícil. É uma Bíblia que a gente usa mais também, inclusive, para estudar. E também a Bíblia do Peregrino, tá bom? Que é uma boa Bíblia, uma tradução boa, mas seria melhor se fosse com o texto em espanhol, porque o texto em espanhol ele foi traduzido direto do grego, do hebraico, do aramaico. Nesse caso aqui, a gente tem uma tradução que vem do espanhol para o português. Então, ela não é ruim, ela é boa, mas é uma tradução de uma tradução. E toda tradução, ela implica também nos seus ruídos. Nós perdemos alguma coisa ao longo da tradução, né? Ainda mais quando é tradução da tradução. Mas é uma boa Bíblia para quem quer estudar. Uma Bíblia católica de grande qualidade. Tá? As notas de pé de página são bem maiores do que o corpo. Então, ele vai explicando para a gente, né, as condições, a produção do texto, faz uma interpretação do texto, dá a localização, o contexto do texto. Tudo isso é muito importante para quem se arvora a querer estudar as coisas de Deus. Meus amados, essa aula foi só uma introdução, vocês teriam um gostinho daquilo que a gente vai estudar agora nos nossos próximos encontros com os hebreus, com os fenícios e com os persas, tá bom? Vamos ficar por aqui e na próxima semana nos encontraremos de novo, agora focando nossos estudos no povo hebreu. Um abraço, paz e bem a todos e todas. Tchau, tchau.